E já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo o carinho, a sintonia e a audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre osteoporose. Conosco aqui, o nome dele é Dr. José Luiz Abel, mas é mais conhecido como Dr. Zabel. Ele é ortopedista, professor da Faculdade de Medicina da PUC e também mestre e doutor em ortopedia. Olha só quem está aqui, gente. Olha só quem nós trouxemos hoje aqui, que está entrando na sua casa para esclarecer tudo sobre osteoporose. Doutor, assim, a gente falou do bloco anterior, geralmente nas rodinhas de comadres e compadres, assim, geralmente assim, olha, você está tomando aquele remédio, o que você está tomando para osteoporose? Então, acontece assim, é por boa intenção, enfim, mas essa partilha de informações de tipo de medicamentos que está tomando, ou seja, um medicamento para um pode servir para outro também ou não? Primeiro que o tratamento da osteoporose, o remédio é uma parte pequena até. Jogar toda a sua expectativa de tratamento da osteoporose num comprimido é algo muito complicado. E a indicação hoje tem sido muito mais variável. A gente pode dizer que até uns 15 anos atrás, quando a osteoporose não era um assunto tão falado, você não tinha ainda a informação tão sólida, então ainda que se tinha uma orientação meio que única para todo mundo. Hoje é um assunto muito discutido, muito pesquisado e os tratamentos estão cada vez mais individualizados. Então, se tem uma doença ou um problema que você não deve fazer para todo mundo o mesmo tratamento, é a osteoporose. Tem alguns fatores de risco, ou seja, o que atrapalha, doutora, assim, esse enfraquecimento dos ossos? Tem, ou seja, bebida, cigarro, assim, né? Existem fatores que eu diria que já vêm com a pessoa, que são fatores genéticos. Então, uma tendência familiar é importante isso. Quem tem uma mãe que teve uma fratura de fêmur, ela tem chance de ter fratura. É uma doença mais afeita para as mulheres, infelizmente, não é muito justo isso, mas as mulheres de pele clara, as mulheres magras. Então, se você pega uma pessoa que é magra, pele clara, cuja mãe ou a tia de sangue teve uma fratura, é uma pessoa de risco. Se ela ainda assim, ela teve alguns fatores que a gente chama ambientais, coisas que você decide ter, porque tem coisas que você nasce com ela, mas tem coisas que você opta. Você opta por fumar. O cigarro é um grande inimigo do osso, em todos os aspectos. Ele enfraquece o osso, quando o osso quebra, ele atrapalha para esse osso colar. Então, tem várias outras doenças relacionadas ao fumo, uma delas é a osteoporose. O uso de álcool, o álcool em excesso, você prejudica a absorção de outros elementos favoráveis à produção de osso. O sedentarismo, porque quando você está muito parado, o seu corpo não estimula o seu osso ele poderia ter muito mais massa, poderia ter muito mais resistência. Então, a somatória, e isso é um perfil muito frequente, certamente quem nos ouve conhece alguém, ou ele próprio, que é sedentário, fumante, e com uma dieta irregular, isso tudo é muito ruim. Doutor, a gente sabe também, aproveitando esse gancho aí, a questão da obesidade, ou seja, a pessoa que ela tem essa tendência, ou pelo sedentarismo, ou algum outro tipo de complicação no seu metabolismo, ou seja, ela pode também, porque ela está exigindo, por causa do peso, talvez um maior esforço do seu osso? Doutor? Isso foi um conceito que ficou estabelecido por muito tempo, ele está em discussão hoje, que realmente, se mecanicamente o seu corpo solicita mais dos ossos porque você é pesado, então você tem menos osteoporose. Então isso ficou, inclusive o meu médico sempre acreditou nisso. Os pesados teriam artrose, que seria o desgaste da articulação, mas teriam menos osteoporose. O que tem se visto é que o sedentarismo é mais deletério do que o benefício que seria essa obesidade. Então, geralmente o obeso é sedentário, ou seja, o que ele poderia ter de benefício dos seus ossos ficarem mais fortes pelo peso dele, ele não usa esse peso favoravelmente a ele. Peso, na verdade, raramente vai ser útil. Poderia ser nessas circunstâncias, mas ele não consegue realmente, pela sua obesidade, fazer as atividades físicas e o seu osso não responde. Doutor, nós fomos às ruas também, colocamos esse tema aí para ver o que as pessoas estão pensando e quais eram as principais dúvidas. Aqui temos um quadro, O Povo Tem Voz, o Povo Tem Vez, o Povo Pergunta. Doutor, é verdade que o refrigerante faz mal para os ossos? E daí, doutora, assim, o refrigerante é muito gás, muito açúcar, enfim, faz mal para o osso e por que faz mal? É uma ótima pergunta. Teve recentemente um artigo que foi lançado pelo pessoal da odontologia da Unicamp, Piracicaba, falando dos refrigerantes de cola
né, aqueles refrigerantes escuros, várias marcas que tem, que seriam muito deletérios, inclusive inferindo, deduzindo que isso aumentaria a chance de fraturas. Existem várias revisões na literatura mundial sobre o tema. Em tese, né, na teoria, os refrigerantes de cola são realmente prejudiciais porque eles têm um componente chamado fósforo que compete com o cálcio que você ingere. Então, você toma cálcio, mas você toma o fósforo do refrigerante de cola, ele teria um malefício em relação a isso. Os refrigerantes de cola e outros refrigerantes também têm cafeína, e a cafeína também foi ligada por muito tempo como sendo prejudicial aos ossos. Mas, de fato, apesar de nas experiências isso ter sido demonstrado, na prática não acontece, porque você tem que tomar uma grande quantidade imensa de refrigerante para ter o problema. Se você consegue aliar o refrigerante de uma quantidade leve com uma atividade física intensa, você não tem problemas. Então, é muito a mistura das coisas. Refrigerante mais sedentarismo é ruim. A nossa amiga Gisele Mendes, de Porto Feliz, obrigado, Gisele, pelo carinho. Ela está acompanhando o programa, está parabenizando, está dizendo excelente mais uma vez. A osteoporose, doutor, ela é hereditária? Pergunta a nossa amiga Gisele Mendes, lá de Porto Feliz, doutor. Oi, Gisele. Ela é hereditária, a chamada osteoporose primária, essa que a pessoa tem a mãe que teve osteoporose, ou então tenham parentes que tiveram fraturas em traumas de pequena energia. Existem os componentes, como a gente citou, ambientais, né, que você opta por ele, pelo cigarro, pelo sedentarismo, mas, de fato, há famílias, principalmente aquelas de pele clara e que são magras, de estrutura física, que têm claramente uma tendência maior de desenvolver osteoporose. Doutora, vamos lá para Corumbá, em Goiás, lá na cidade de Goiás. A Maria das Mercês Lima, dona Maria das Mercês, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco. Ela tem 82 aninhos, doutor, e ela tem um desgaste na coluna e bico de papagaio. Segundo o médico, as duas últimas vértebras acabaram, a cartilagem. Não faço uso de cálcio, não tenho costume de ingerir leite, queijo. O médico disse que eu tenho ossos muito fortes. Porém, já fui desenganada justamente em relação à minha coluna. Gostaria de saber se também existe osteoporose na coluna, né? A nossa amiga Maria das Mercês, lá de Corumbá, Goiás, doutor. Ok, dona Maria. Existe e é importante a osteoporose na coluna e há uma grande confusão do diagnóstico. É muito difícil fazer o diagnóstico quando você também tem o tal do bico de papagaio. Porque, na verdade, a pessoa que tem a artrose, que é a perda de cartilagem, ela produz umas saliências no osso da coluna que no raio-x se assemelha a bico de ave. Então, o bico de papagaio nada mais é do que a demonstração de um desgaste nas juntas da coluna e da perda daquele amortecedor natural da coluna, que é o disco, que causa em algumas pessoas hérnia de disco. E os exames que a gente tem para ver a osteoporose, um que chama densitometria, é muito importante, provavelmente vamos falar dele um pouquinho, no exame de osteoporose, para quem tem bico de papagaio, esse exame ele dá errado, ele dá como se o osso fosse forte. Então, tem pessoas que têm bastante bico de papagaio, parece que a coluna é muito forte, mas no miolinho dela, ela está frágil. Então, é difícil o diagnóstico. Doutora, a Ivone Maria Gazola Sanches de Campinas, obrigado, dona Ivone, Deus abençoe a senhora. E também aqui a Maria Terezinha Rezende, né, que estão acompanhando o programa, estão parabenizando, uma é de Campinas, outra mandou e-mail, não sei de onde. A Ivone, é verdade que o café tira o cálcio, ele rouba o cálcio, né? E se é verdade, quanto que eu posso tomar de café por dia? E a dona Maria Terezinha está pedindo bem, Deus abençoe. É verdade que ela toma omeprazol porque tem gastrite. O omeprazol também tira o cálcio do organismo, então o café e o omeprazol, eles roubam um pouquinho do cálcio dos nossos ossos? O pessoal está bem atualizado, interessante. O café, ele é colocado em vários trabalhos científicos como sendo um elemento de risco para a osteoporose. Não que exatamente ele tire o cálcio, por vários mecanismos, por inibição da atividade daquela célula chamada osteoblasto, porque ele realmente compete com a absorção do cálcio, mas é muito volume dependente, é muito dependente de cada pessoa também. Parece que até 4 xícaras de café por dia não é prejudicial, acho que é um número meio mágico aí, 4 xícaras seria uma coisa razoável. O omeprazol é uma substância largamente utilizada para quem tem problemas de estômago. Ele é um inibidor de protege um pouco, exatamente. Né? Ele acaba fazendo com que você secrete menos ácido no estômago. Ele tem sim uma relação com osteoporose quando usado por muito tempo. Então, geralmente, pessoas que usam cronicamente, é tão comum você ouvir no consultório, passa o omeprazol, pega no postinho, estou tomando faz 5 anos. Muito perigoso isso. Como substituir, doutor?
você tem que descobrir por que você está com problema de estômago, certo? Se você toma muito anti-inflamatório, se você tem uma H. pylori, que é aquela bactéria do estômago, até porque quem toma muito omeprazol, aprendi com meus amigos gastro, pode até desenvolver um linfoma no estômago se ele não está tratando a causa inicial, que é uma bactéria. Então a pessoa não pode se acomodar, não, basta tomar omeprazol todo dia que não vou ter mais problema. Então tem que tratar o estômago, o que está acontecendo, para evitar tomar, porque isso pode complicar lá na osteoporose lá na frente. Tudo que é em excesso é risco. Olha que maravilha, gente. Vale a pena perguntar, viu? Como vale a pena perguntar? Doutor, aí é aquela questão assim, o nosso organismo, ele tem o preciso do cálcio, a gente na alimentação, enfim, na nossa genética, precisa do cálcio. O cálcio, né, é o bom que vai fortalecer, né? O leite da vaca também tem cálcio, né? A pergunta, o cálcio do leite da vaca é o mesmo cálcio que a gente precisa para os nossos ossos, doutor? É o cálcio, sim. E eu vou aproveitar a sua pergunta, Frei, para uma coisa que é muito discutida. Quantas pessoas falam assim, o adulto não deve tomar leite, porque na natureza não tem nenhum bicho adulto que toma leite. Até tem, minha cachorrinha tem 10 anos e toma. É o seguinte, o leite, ele é uma excelente fonte de cálcio, excelente mesmo. Só que tem pessoas que ou têm alergia ao leite ou não digerem o leite corretamente. Ao longo da vida, ele não tem aquela enzima que digere o leite. Então, a pessoa que com 20, 30 anos tomava 1 litro de leite, com 40 ela toma um copinho, ou tem, às vezes, um intestino solto, ou fica com gases e tal. Então, quem pode tomar leite e se sente bem com leite, está suprido do cálcio se ele tomar 3 copos de leite por dia, tá? Excelente. Quem não pode, não gosta ou não consegue, aí tem que buscar outras fontes. Então, porque existe também vários estudos nesse sentido, né, doutora? Assim, porque uns já disseram que porque o cálcio do leite de vaca vai roubar o bom cálcio que a gente tem, enfim. Aí sai pesquisa, porque nos Estados Unidos, né, quem toma muito leite de vaca tem mais possibilidade de ter osteoporose, enfim. Então, essas informações, por isso que é bom perguntar para um especialista, né? Doutora Morena Lenz, de Candelária, dá tempo ainda, Lenz de Candelária, Rio Grande do Sul. Obrigado, Morena, Deus te abençoe. Está secando a cartilagem do meu corpo e não consigo andar. Gostaria de saber o que devo fazer. Há algum remédio, pois sinto muita dor, né? Nesse caso, antes de receitar o remédio, qual a orientação para ela? A Morena, doutor. Bom, Morena, você tem um problema ligado às articulações. Seu problema é perda de cartilagem. Não é exatamente ligado à osteoporose. Mas tem uma novidade sobre isso. Como a cartilagem que reveste as nossas juntas, ela tem embaixo dela osso, é como se fosse o alicerce de uma casa, o que se sabe hoje em dia é que algumas pessoas que têm artrose, que é a perda de cartilagem, por exemplo, no joelho, quando você trata uma possível osteoporose daquele osso abaixo da cartilagem, você acaba melhorando os sintomas. É uma coisa nova isso, Frei, porque até há pouco tempo atrás se diferenciava. Você tem artrose, é isso, você tem osteoporose, é isso. Parece que você tem pessoas que têm artrose, junto com isso uma osteoporose. Até porque a artrose causa dor, a dor causa imobilidade e o osso perde massa com isso. Então, ela talvez, Morena poderia ouvir de um médico, um especialista, a associação de tratamentos. Tratar a sua artrose, sua perda de cartilagem e uma pesquisa e, eventualmente, um tratamento de uma perda de massa óssea também. Que maravilha, gente. Olha quantas informações importantíssimas. Eu vou ter que chamar mais um intervalo, mas na sequência temos e-mails, perguntas. Eu não li a sua pergunta ainda. Por quê? Ligue e participe. O Vídeo Saúde é seu. Ele volta já só para você. Sempre que a gente tem uma doença crônica, por exemplo, a osteoporose, que é uma doença da civilização, uma doença crônica progressiva, nós temos que ter aí um ponto de apoio, né, para que a gente enfrente corretamente essa enfermidade e faça a correta prevenção. Então, o que eu aconselho para você é que você reflita muito bem nos seus hábitos de vida, na sua alimentação, né, e procure um profissional autorizado, no meu caso a geriatria, vamos dizer, um ortopedista, etc., para que você tenha uma visão ampla de como tratar o seu problema crônico.